Esse é o famoso poraquê, também chamado por alguns de enguia elétrica, apesar de não ser uma enguia verdadeira. Esse é talvez um dos peixes mais temidos da Amazônia, pois pode gerar uma descarga elétrica de até 870 volts. Este peixe é um respirador aéreo obrigatório, tem que vir à superfície de tempos em tempos para poder respirar. Possui parte dos seus músculos modificados em um órgão elétrico, gerando energia por contrações sincronizadas. Ele usa a descarga elétrica para se localizar no ambiente, se comunicar com indivíduos da mesma espécie, caçar pequenos peixes e crustáceos e, claro, se defender de possíveis predadores. Por sorte, eu não tomei nenhum choque durante essa filmagem. Mas mesmo assim, foi um encontro eletrizante. Existem relatos de acidentes fatais com humanos devido ao choque de poraquê, mas até recentemente não havia comprovação científica desses casos. Semana retrasada, foi publicado um artigo científico sobre esse assunto, e hoje eu trago para você uma conversa muito interessante com um dos autores desse trabalho. A conversa ficou um pouco longa, mas vai abranger desde a invenção da bateria, isso mesmo, o poraquê foi a inspiração para a criação da pilha e de todas as baterias que vieram depois, até características biológicas dos poraquês e dos acidentes que podem acontecer com humanos. Os assuntos estão separados na descrição do vídeo e você pode pular direto para o tópico que mais te interessar. Então, chega de enrolação e vamos para a entrevista. E aí, pessoal, beleza? Hoje eu tenho um convidado muito especial, o Nonato Mendes, ele vai se apresentar daqui a pouquinho e a gente vai conversar sobre poraquês e sobre acidentes, de poraquês com humanos, que ele publicou um trabalho muito legal recentemente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, vou passar aqui para o Nonato. Bem-vindo, Nonato. Acho que agora você está aí em tela cheia. Obrigado, Nonato, tudo Leandro, pelo bem? convite. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar sobre Poraqué. Ah, legal. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Para quem não te conhece, fala um pouquinho sobre você. Quem é Nonato Mendes? Qual formação você tem? Onde você está hoje? Eu sou Nonato Mendes, eu sou um biólogo amapaense formado pela Universidade Federal do Amapá. Eu sou mestre em Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e sou doutorando em Sistemática e Taxonomia Animal e Biodiversidade pelo Museu de Zoologia da USP. Além disso, eu sou analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade há 18 anos. E venho desenvolvendo há 23 anos um estudo direcionado a todos os aspectos da biologia do puraqué, do eletróforos, do gênero eletróforos. Eu já publiquei mais de 6 trabalhos, já descrevi a biologia populacional, reprodutiva, alimentação de 2 espécies, contribuí com o trabalho da descrição das 2 novas espécies, que foi em 2019, e tenho, nesse momento, estou estudando a evolução anatômica do sinal elétrico no Museu de Zoologia da USP. Então, é uma linha de pesquisa para a vida, né? Quão comum é o poraquê, aqui na Amazônia? Ele só ocorre na Amazônia? E quais ambientes que eles podem ser encontrados? O puraqué, ele ocorre no norte da América do Sul, tá? Então, ele ocorre na maioria dos países da Amazônia Legal, incluindo o Brasil. E o hábitat que ele ocupa são hábitats de água doce, com exceção dos canais principais de rio, né? Até onde sabemos, o puraqué, ele não é encontrado no canal principal de rio, mas ele é encontrado em áreas alagadas, lagos, igarapés, remansos de rio, que são aquelas áreas com menor fluxo de água de corrente na margem dos rios. Então você consegue observar esses animais. Eles são comuns na Amazônia, né? Especialmente a espécie Eletróforos vari, que é um bicho que é comumente observado em áreas alagadas, mas o Eletróforos volto também é comum na distribuição dele e Electric Red também. Então o volto, a localidade tipo dele, de onde ele foi descrito, né, é o Rio Xingu, né? O habitat que é assim, quase que improvável de ser observado é nos canais principais dos rios, áreas mais profundas, né? O que pode estar provavelmente relacionado à respiração aérea dele, né? Ele é praticamente um peixe mergulhador, né? Então tem um ditado que diz que não pode matar peixe afogado, mas tu pode literalmente matar um poraquê afogado, porque ele vai Sim, respirar. muito legal isso. Ele é um respirador aéreo obrigatório, né? Exatamente, exatamente. É um peixe É. mergulhador. E como é que o poraquê produz eletricidade? Essa é a pergunta que a maioria das pessoas faz, né? E é até interessante que a pilha foi desenvolvida
com base no poraquê, né? Você pode explicar um pouquinho essa história? Sim, sim, ele foi a base da invenção da pilha. É, o Bancroft, que é um naturalista inglês que trabalhou na Guiana Inglesa, né? Ele fez umas primeiras observações de estrela natural até antes do Carl Sack, né? E do próprio von Humboldt. E ele enviou para Filadélfia 5 exemplares de poraqué. Foram os primeiros poraqués a deixar a norte da América do Sul, que é a área de distribuição dele. E eles ficaram em exposição lá. E aí, depois que esses peixes ficaram em exposição na Filadélfia, eles foram encaminhados, atravessaram o Atlântico para ir para a Europa, mais especificamente para a Inglaterra. E nesse traslado para a Inglaterra, um dos bichos morreu. Todos esses bichos, o bicho morto e os outros bichos vivos foram recebidos por um britânico chamado John Walsh. E o John Walsh literalmente descobriu que o que gerava os efeitos que o poraqué causa era a eletricidade. Ele gerou a faísca, né? E aí, até esse trabalho do John Walsh, se acreditava que a energia não era elétrica, era energia cinética. O de Réaumur, que era um naturalista francês do início do século XIX, século XVIII, na verdade, ele dizia que ele tremia em alta velocidade, energia cinética, né? E essa energia cinética era passada para a vítima dele, né? No caso, para uma pessoa que tocava nele acidentalmente, né? E aí acabou que essa hipótese foi refutada pelo trabalho do John Walsh. E aí o que acontece? O John Walsh, ele pagou para um anatomista inglês chamado John Hunter fazer a dissecção, a primeira dissecção de um poraqué, porque ele queria entender o que gerava aquela eletricidade, né? Mas ele não era anatomista. E o John Hunter era um grande anatomista, o grande anatomista da Europa na época, né? As pranchas dele são maravilhosas até hoje. Ele fez uma prancha de tamanho natural do poraqué. E aí ele fez a primeira dissecção do poraqué e ele descreveu 2 órgãos, que ele chamou de órgãos especiais. Os outros órgãos do poraqué ele chamou de órgãos ordinários. E aí ele inclusive, foi ele, eu vi um vídeo hoje do Ikitio Xingu falando dessa questão, falou muito bem sobre isso, né? Que ele não é uma enguia, ele parece uma enguia, mas não é. O Joe Hunter, naquela época, ele pegou e escreveu isso. Ele fala, a anatomia dele parece mais como uma carpa e não como uma anguia. E eu dissequei ambos. Então, ali ele mata a charada. E ele descreve esses 2 órgãos, ele chama de o órgão grande e o órgão pequeno. E acaba que o órgão pequeno, posteriormente, foi denominado de órgão de Hunter, em homenagem ao John Hunter, que foi pago para fazer a dissecção. A dissecção foi excelente, as pranchas dele são fantásticas, do óleo elétrico. E basicamente, o Alessandro Volta viu esses trabalhos, o poraqué estava assim, na moda na época, né? E tem trabalhos literários sobre ele, tem livros, tem, enfim, dessa época. E aí, tanto que o von Humboldt foi atrás dele na época, no início do século XIX. E aí o Volta viu a distribuição destas, que se chamava de eletroplacas, isso no século XIX, porque é um parecido com placa. E aí ele montou a primeira pilha, a qual ele chamou de peixe elétrico artificial. É o nome que ele chamou para a pilha. Então essa é da pilha, né? O poraqué ele tem inspirado tecnologias há 3 séculos. Então, praticamente 3 séculos. Então, é um negócio, assim, fantástico isso, né. Eu chamo de o baú de tecnologias, né, é quase uma cartola de um mágico, tudo sai dele. Então, resumindo, assim, né, o órgão elétrico, eles são células musculares modificadas, correto? Exatamente, o do Então, poraqué é assim. a mesma biofísica, né, do nosso músculo gerando eletricidade, que a gente consegue medir um eletrocardiograma, por exemplo. Se você colocar essas células todas organizadas e fazer elas contraírem de um certo jeito lá que o poraquê consegue, e os outros peixes elétricos também, isso você consegue gerar um campo elétrico, certo? Não, exatamente. O que acontece, né, uma forma simples de explicar, a geração de eletricidade pelo poraqué, primeiro no nível mais macro, a musculatura, como é que funciona uma musculatura? A energia química do alimento, ela é convertida em energia elétrica, que é um sinal que vai do cérebro até a musculatura, né, tem a junção do nervo com a musculatura, né. E essa energia elétrica, ela por sua vez,
ela é convertida no músculo em energia cinética. Então o eletrócito, ele é um miócito que perdeu a capacidade de converter energia elétrica em energia cinética, e ele potencializa a geração de energia elétrica. Então, como tu bem sabe, há diferentes espécies de peixes elétricos dentro da ordem Gymnotiformes, inclusive esse da tua camisa, que é o sarapó. Muita gente não sabe disso, que o sarapó é elétrico. E aí, cada espécie apresenta um padrão de onda elétrica, não só quando a gente ouve ele no detector de peixe elétrico, mas também na forma da onda. E essa forma da onda, ela reflete o padrão de despolarização da célula, o que é o quê? É o processo de gradiente químico. Então, como eu poderia explicar o funcionamento do eletrócito, a geração de eletricidade pelo Puraqué? Imagina que cada eletrócito seja uma pilha, né? Tu tens a face positiva, que seria a face da frente da célula, e tu tem a face negativa, que seria a parte, seria mais ou menos da costa da célula. A inervação do Puraqué, os nervos, eles chegam somente na parte de trás da célula. A parte da frente não é inervada. Então, o que acontece? O interior da célula do Puraqué, ele é totalmente negativo, seja na região anterior e na região posterior. Cargas de mesmo sinal se repelem. Então, tu não vai ter um fluxo dentro da célula para criar uma corrente elétrica. E o meio extracelular, fora da célula, ele é o quê? Positivo. Então, o que acontece? Quando o Puraqué dá o comando em si, ele controla essa eletricidade. Ele escolhe quando dá o choque, tá? Ele emite um sinal, o cérebro dele emite o sinal. A membrana celular que fica na região das costas da célula, na região posterior, ela se torna mais fina para a entrada de íons positivos que estão lá fora, eles começam a entrar nessa região das costas da célula, e esses íons positivos são atraídos por quem? Pelos íons negativos que estão na frente. E esses são atraídos pelos íons positivos que estão lá fora. E assim tu cria um circuito elétrico. E aí, como é que isso não dissipa? O Puraqué, literalmente, essas fileiras, as células são colocadas como se fossem pilhas dentro de uma lanterna, uma atrás da outra. E envolvendo elas, tu tem, entre aspas, um conduíte de gordura, de tecido adiposo. São que separa essas camadas. Então, isso potencializa a direção do sinal elétrico. Só que os íons, eles continuam entrando. Ele entra primeiro pela membrana, a membrana se torna mais permeável, né, mais fina, né, mais permite a entrada desses íons positivos, e posteriormente, com o aumento dessa quantidade de íons positivos na região traseira da célula, abre-se outros canais. Aí tem os canais que são abertos para a entrada de mais íons do tipo sódio, e íons potássio que são positivos, potencializando a geração desse circuito. E só que tu imagina isso com milhares de células. É por isso que o bicho gera 860 volts, é uma máquina, é 8,5 vezes a potência de um taser policial. Então é um negócio impressionante, entendeu? Você atordou mesmo, né? A toda hora eu também boto choque desse vídeo, Eu também, eu muito também. mesmo. Uma dúvida que de vez em quando o pessoal me pergunta também. Existe predador natural do Puraqué? Essa é uma pergunta interessante, né? Eventualmente, tanto eu como o meu amigo Douglas Bastos, que trabalha com o comportamento do Puraqué, que é esse aspecto da etologia, nós observamos mordidas nas laterais dos bichos, né? Eu imagino que sejam tentativas de predação, né? Mas até hoje não foi descrito um predador natural para o Puraqué, né? O Will Crampton, que é um grande estudioso de sinais elétricos, que ele é inglês e atualmente ele é naturalizado norte-americano e dá aula lá na Universidade da Flórida, é o maior especialista do mundo, ou os maiores do mundo de sinais elétricos de animais. Ele diz que em alguma fase ele ouviu isso, que os jacarés faziam investidas muito rápidas e partiam os puraqués no meio. Mas até hoje eu mesmo nunca ouvi falar de nenhum predador natural para os puraqués. Tem locais que eu ouvi de dizer que a onça tentava dar uma patada, mas eventualmente até observava a própria pata depois do choque e nunca mais entrava em contato. Tipo assim, geralmente mandam vídeos dos botos, especialmente os botos da região ali do Mamoré, que são botos que é o Inha boliviensis, que tem até uma foto dele partindo uma sucuri no meio. São bichos extremamente estrategistas, brincando com ele como se fosse uma batata elétrica, né? Batendo de um lado, batendo de outro. E até mandou, tem um predador natural. Eu falei, ninguém observou o boto ingerindo o animal. Observaram ele batendo de um lado para o outro.
E assim, quem conhece o polequer, como tu conhece, tu é um cara experiente na Amazônia, tudo, sabe que o bicho é duro de morrer. Não é fácil tu pegar e matar um polequer. Ele é um bicho resistente. Então, eu acredito, como não foi observada a ingestão, porque, por exemplo, quando ele pega uns minhotos grandes, ou um bicho similar, geralmente aparece tem bichos similares, né? Eh, ele parece ingerindo o animal, né? As pessoas observam isso. E tem vídeo na internet do outro interagindo, por exemplo, com eletróforos e tentando morder e o eletróforo dando choque e ele recuando, virando o focinho. Sei. Então, Falando em nesse vídeo momento na não. internet, tem um vídeo famoso que é um jacaré. Jacaré pegando e tremendo assim e tal. Você acha que aquele vídeo é fake ou é verdadeiro? Que é o Eu jacaré virando. acredito que seja verdadeiro, eu acredito que seja verdadeiro ali. Mas assim, ele não é uma operação, eu não acho que ele seja assim, naquele momento, dá pra eu percebi que tem o peixe, o poraqué, ele tá engatado num anzol ali. Então o pescador, de alguma forma, ele atraiu o boto, mão de boto, o jacaré, e o jacaré mordeu e acabou tendo uma indigestão elétrica, né. Então, tipo assim, ali foi uma situação que foi colocada ali a situação, não foi o jacaré procurando predar naturalmente o poraqué, mas ele foi predar um bicho que estava pescado, né. E aí acabou tendo esse problema aí, eu não sei se o jacaré morreu, é provável que sim. E, nossa, enfim, tem vídeos dele, esse aí depois eu posso até te mandar esse vídeo no YouTube, é um vídeo que mostra ele literalmente atacando o jacaré tá na beira e o poraqué literalmente subindo nele, né. Então, eu já vi isso, inclusive no capítulo de livro que eu coloquei no nosso grupo da Sociedade de Teologia, eu relato isso lá, eu estava coletando poraqués no sul do Amapá, e o meu mateiro literalmente estava com tamoatás na ponta de um espeto, né, fazendo a limpeza dos tamoatás na beira do rio, que é o inclusive é uma das principais presas do poraquê. E aí quando ele percebeu, o poraqué literalmente saiu fora d'água pra atacar ele. Eu nunca vi um cara assim mudar de cor, assim, o cara ficou pálido, assim, pálido, completamente pálido, e assim, a gente apelidou esse poraqué de Hulk, cara, porque o bicho era bravo. Aqui em Altamira, tivemos algumas mortes na praia na frente da cidade por afogamento. E uma das suposições é de que foi devido a um grupo de poraquês que de vez em quando é avistado ali perto. Você acha que isso pode ter ocorrido mesmo? E aí eu já puxo o gancho para falar do seu artigo recém-publicado, né? Você publicou um artigo com o Vidal, que é um médico especialista, né, em acidentes com animais e casos clínicos, que registra casos confirmados de óbito devido a poraquê. Você pode explicar um pouquinho melhor sobre esse tipo de acidente e se você acha que o que ocorreu aqui em Altamira foi por causa dos poraquês também? É é provável que isso ocorra, tá. É porque assim, no capítulo de livro que eu, escrevi previamente a esse artigo com o Vidal, que é um artigo que eu fiz que é um capítulo que eu escrevi com o Carlos David Santana, que é meu co-orientador de doutorado, e também é especialista em peixes elétricos, né, nós fizemos um levantamento da parte histórica dessas interações entre humanos e poraqués, né. Esses dados mostram que os acidentes ocorrem principalmente principalmente com homens, em atividade recreativa, na sua maior parte do tempo nadando, geralmente tem grupos de pessoas na água, tá, mas não só atinge homens também, mas também mulheres, tá, mas homens, são atingidos durante atividades de recreação e também de pescaria, mulheres só atividade recreativa, e a maior parte deles são jovens adultos, né. Eu fiz toda essa parte estatística dos acidentes, né. A maior parte dos acidentes, por exemplo, ocorre nas áreas mais profundas desses ambientes, principalmente de rios. Então os poraqués, as pessoas estão nadando ali, estão num momento de descontração, estão num momento de lazer, e não estão se atentando o que está acontecendo ali por perto, né. E aí o poraqué ele já percebeu o ambiente ali, ele gera simplesmente uma bolha elétrica ao redor dele, cuja distorção permite ele se localizar praticamente no escuro. Então ali ele já percebeu, e ele pode geralmente entender que um condutor elétrico potente submerso, por exemplo, alguém nadando ali, batendo na água, gerando distorção no campo elétrico, é potencialmente um inimigo para ele, né. Então ele vai efetivamente, ou pode efetivamente, eh, se atacar, se assim, ó, se sentindo ameaçado, ele vai ativar o ataque e o acidente acontece.
né. Muita gente fala, eu até vi num comentário hoje lá no vídeo que tu colocar, teve um cara que falou: "Ó, mergulho com ele, é um bicho tranquilo, é um bicho curioso". A curiosidade de alguma forma não atenua a agressividade, ele pode alguma existem, animais que são curiosos, e de alguma forma também podem ser agressivos. O comportamento pode variar individualmente também. Então assim, tem indivíduos que são mais tranquilos e indivíduos que são mais estressados. E eu observo isso nos puraqués. Tem puraqués que são de uma forma mais light, são mais tranquilos, eles evitam o contato, quando ele observa a presença de seres humanos, né, ou perturbação na água, ele se afasta, e tem outros que são mais incisivos e vão tanto que tem um vídeo aqui da uma página, no balneário, todo mundo tomando banho, ele se aproximando das pessoas e, de alguma forma, ele queria saber o que era que estava ali. Então a curiosidade, de alguma forma, não mitiga a agressividade. E existem documentos, que mostram que, especialmente durante o período reprodutivo, os machos se tornam especialmente agressivos. Tem uma foto clássica do trabalho da Marie Vanette, quando ela descreveu a reprodução dele no Marajó, do macho fora d'água. E os machos, geralmente, eles são bichos maiores. Se você vê um poraqué de mais de 1,20 m, é pouco provável que ele seja uma fêmea, é muito provável que ele seja um macho. E os machos atingem grandes tamanhos. É uma coisa que a Maria Valente já tinha observado, e eu quantifiquei isso no meu trabalho, né. Então, os acidentes, eles ocorrem geralmente por desatenção, Leandro, durante a atividade recreativa, geralmente são finais de semana. Então, as pessoas estão desatentas. Teve crianças que faleceram também, teve 2 no rio Mearim, que é no Maranhão, teve 4 que foram na região de Rondônia. Então o rio Mearim, no Maranhão, e primeiro o Rondônia, o rio Machado, ali, aquela região ali do Madeira, de Rondônia, é o principal local com mortes documentadas pela imprensa, seguido pelo rio Mearim, no Maranhão, né. Então, tudo isso foi feito esse levantamento com esses dados e publicado nesse capítulo de livro. Só que quando nós terminamos o capítulo de livro, eu deixei muito claro que se fazia necessário para melhor compreender esse fenômeno, para melhor compreender esse processo, ter uma descrição clínica no caso do acidente, né. E faltava isso na literatura, né. Se for procurar na literatura sobre piraqué, não existe registro até esse presente trabalho, esses 2 trabalhos, na verdade, sobre interações entre humanos e piraqués, né. E aí houve um acidente fatal que o Vidal tinha conhecimento, né, ele tinha esses dados desse caso, que foi fatal, o que ocorreu no Tocantins. E houve um caso em abril de 2022, em Laranjal do Jari, aqui no meu estado, de um rapaz que estava, olha as coincidências, um jovem adulto, homem, em atividade recreativa, muita gente na água, tudo se encaixa. Você olhou o padrão de acidentes com a Puracast que nós descrevemos no capítulo de livro, se encaixa perfeitamente na situação que ele tomou o choque. Só que por que ele sobreviveu? Ele foi atendido quase que imediatamente, levaram ele para o hospital, as pessoas perceberam que ele tinha tomado o choque, colocaram ele no barquinho, a cidade estava totalmente alagada, Leandro, teve uma inundação enorme. Com essa inundação, quando tem inundação, os puraqués eles tendem a migrar para as regiões marginais alagadas, especialmente Petrópolis Vale, para se alimentar de animais terrestres ali, aproveitar aquele recurso. Então, tem vídeo do puraqué dentro das casas no Jari. Tipo, teve uma grande inundação e o povo estava assim, o povo do Jari estava tendo atividade recreativa na água. E acaba que houve contato com esse bicho que o rapaz alegou que seria de 2 metros. Por ser de 2 metros, já deduzi que o bicho era um macho, né, um macho em atividade alimentar, ele estava procurando comida ali, houve esse contato, e o rapaz acabou levando o choque, né. O rapaz do Tocantins que faleceu, ele não teve a mesma sorte, né. Quando os amigos dele se depararam, viram ele se debatendo na água, o choque ele é doloroso, muito bem sabe, se tomasse choque, você sabe como funciona. O choque doloroso, ele atinge a região ele chama de nociceptores, são receptores de dor. Então o primeiro movimento da vítima que toma um choque de puraqué é se afastar do puraqué, ele se debate, né. Então as vítimas se debatem, eu não sei como é que foi o caso aí da praia, mas geralmente o que acontece é a pessoa se debater por causa do acesso aos nociceptores, o puraqué, com o choque dele, ele literalmente manda um comando para o teu corpo para te hipercontrair, é uma hipercontração, tu hipercontrai, encolhe e afunda. Isso gera uma hiperfadiga na pessoa, né.
essa hiperfadiga faz com que a pessoa, mesmo no raso, tem morte no raso, tá? É mais comum uma região mais profunda, mas tem morte no raso. Então a pessoa literalmente não consegue se mexer. Então por aqui literalmente ele causa uma hipertetania na pessoa, e a pessoa contrai e afunda. Então o rapaz que faleceu, ele não teve essa sorte de ter sido acudido, né, de ter sido quando eles viram o rapaz tinha tomado choque, aí tentaram levar para o hospital, mas ele já estava com sinal de afogamento. Então a morte causada, durante o acidente com o Poraquê, ela é um afogamento decorrente do choque. Então, uma pessoa pode dizer: "Ah, mas ele morreu afogado". Tá, ele morreu afogado, mas ele não morreria afogado se não tivesse o animal ali e tivesse ocorrido o acidente, né. Então, uma das coisas que nós conseguimos com esse artigo, e foi, assim, eu acho que foi tem esse termo, não sei se tem para é o pulo do gato. É porque como é que vai se diagnosticar que aquele afogamento que aconteceu, ele se decorreu do choque do Poraqué? Eu não sei se colheram o sangue das vítimas aí na região do Xingu. Mas, se escolheram e fizeram o exame de CPK, tem uma enzima que ela está associada quando ela está liberada no sangue, na urina, ela está associada à morte muscular. O por aquele dar o choque não acaba ali. As pessoas imaginam: "Ah, acabou ali, salvou todo". No interior as pessoas tomam muito choque fazendo agapuia, tirando os animais de dentro das telpas e tomam um choque dele e fica por aí mesmo. Só que a CPK continua aumentando, né. O rapaz o que sobreviveu, ele foi levado para o hospital, ele já estava com a CPK alta. Foi quase que imediatamente o socorro para ele. Ele já estava com a CPK alta. E a CPK, ela atinge o pico dela entre 24 a 48 horas após o incidente com a eletricidade. Então, provavelmente essa CPK aumentou ainda mais a concentração ao longo do tempo, né. Então, nós descobrimos uma evidência clínica do se aquela vítima, seja ela viva, chegando no hospital, ou morta, no necrotério, no afogamento que ocorreu com ela, se decorreu do choque do Poraqué. E isso abre muitas possibilidades para a gente compreender a distribuição desse fenômeno, na área de distribuição dele, no norte da América do Sul, e assim, de alguma forma, tentar, mitigar, sem ter um impacto na população natural. O animal foi um acidente, não tem, enfim, é uma morte acidental, né, ou contato acidental com bicho, mitigar a quantidade de acidentes. Então, assim, a gente observa que só, por exemplo, teve um caso, não sei se foi em Rondônia, eu não me recordo, de uma pessoa, de uma moça, que ela morreu porque ela resolveu atravessar o rio, tinha Poraqué, sozinha, sem acompanhamento, e sozinho para o ambiente que tem o Poraqué, sem se informar antes, é a condição do acidente. Então, o que que eu recomendo como especialista? Chegou no local para fazer o seu boleado, se informa se tem Poraqué na água, se tiver informação da pessoa ativa lá que tem Poraqué na água, se divirta, mas com atenção, né. Atenção é fundamental, por quê? É a diferença entre a vida e morte. O rapaz acabou desaparecendo, depois foi encontrado afogado, faleceu, e o outro sobreviveu, né. Então eu acho que é muito isso, né. Tendo em vista a quantidade de poraquês e o uso que as pessoas fazem dos ambientes aquáticos, ou seja, tem muito poraquê, né, em vários ambientes, e o pessoal sempre está nadando, né, nos rios, nos lagos. Pode-se dizer que esses encontros fatais são raros, né? Ou seja, eles são a exceção, né? Não é o comum, né? Eu estou certo de afirmar isso? Com um que nós conhecemos, sim. Eu fiz o levantamento dos acidentes registrados atribuídos aos furacões, eh, de 2007 a 2021, e foram 18 incidentes. 18? Não, 13 incidentes com 18 mortes, tá. Teve um incidente que foi em Rondônia, que foram 4 pessoas mortas no mesmo incidente. Então, das informações que nós temos atualmente, nós podemos dizer que sim, é algo, que não é comum, mas eu acredito que com o advir das informações, com base na avaliação da CPK, tornar a avaliação, da CPK um padrão médico quando tiver suspeita, seja de morte ou de acidente com polequé, vai de alguma forma aumentar e muito as informações, sobre,
esses animais, sobre esse incidente com o Piraquete. Com tubarões é uma coisa mais visível, uma coisa mais gráfica, né, então é uma coisa que tem como ter essa estatística de uma forma mais precisa. Você mencionou essa questão da análise da CPK, né? Mesmo em questões pós-mortem, mas isso aí é fácil de fazer? É possível se você pega Sim, sim. Sim, é um exame simples de sangue, sim. O médico legista pode obter uma amostra de sangue e, efetivamente, fazer aferir a concentração da CPK, né. Se ele encontrar uma CPK alta, num afogado, é muito provável que teve contato com eletróforos, né. E aí, o nosso trabalho, de alguma forma, ele torna mais precisos os trabalhos forenses em relação a afogamentos, porque, por exemplo, os afogamentos, quando tu vai ver no Ministério da Saúde, a questão da estatística de óbitos, por afogamento, pode ser que parte daqueles óbitos, e a gente não tem conhecimento disso, seja relacionado a acidentes de contato com ele. O aumento da CPK aumenta também a questão, pode levar à insuficiência renal da pessoa, se não tiver o devido cuidado. Então pode ser que uma pessoa lá no interior do Ajuruxi, que é um lago aqui do Amapá, a pessoa tomou o choque do Puraqué, o cara pescando, gapulhando, metendo a mão no das sulapa, que a gente chama, com os buracos atrás do bicho, tomou o choque, tá, tomou o choque, foi pra casa, tomou um Caribé, tomou um Caldime, ficou bom, mas ele não estava com acompanhamento médico ali. O que a gente descobriu foi que há um processo posterior de dano em nível celular causado pelo choque, né, morre musculatura. O que a gente não conseguiu aferir com precisão é, por exemplo, se morre musculatura cardíaca. A CPK-MD, que nós achamos alta também, pode ser um indicador? Pode, mas não tem dados suficientes para se aferir isso. Então a gente prefere ter cautela quanto a isso, e aí estudos futuros vão mostrar se efetivamente, estudos médicos vão poder mostrar se as vítimas desses acidentes efetivamente apresentam problemas cardiológicos, né. Então, então você acha que pode ter uma subnotificação, né, dos casos de Exatamente, afogamentos aí nos rios exatamente. da Amazônia? É, Sim. se o pessoal começar a fazer nessas análises do CPK. E só mais uma pergunta de fisiologia mesmo. Esse CPK ele não pode ser por exaustão? Se o cara nadou, ele cansou, nadou, cansou, né, também não gera esse CPK aí na corrente sanguínea? Não, é porque o CPK, ele é uma enzima que é liberado somente com a morte do miócito. Então, há um rompimento celular do miócito. E esse rompimento celular faz com que seja liberado o CPK e aumente a concentração dele no sangue. Então ele é um indicador chamado rabdomiólise. Geralmente se observa o aumento da CPK em pessoas que ou estão tendo um infarto ou estão tendo, tiveram contato com fiação elétrica, tiveram um acidente elétrico. Então tu vai observar em pessoas que tiveram acidente elétrico, o aumento abrupto do CPK. Tanto que quando o rapaz foi atendido, o Aleijado Jari, ele foi levado imediatamente para o hospital, ele já estava operado. Então, por aqui já causou essa alteração nele. Então, o aumento da CPK, eu posso dizer que é a evidência definitiva? Não, com certeza deve ter outras evidências que nós ainda não vimos, mas é a primeira evidência clínica que pode ser mensurada por um médico, seja ele forense, ou seja, um médico de ambulatório no interior de Acuí, lá em no Amazonas, fronteira do Amazonas com Rondônia, e dizer: "Ah, esse camarada se afogou porque ele teve contato com um peixe elétrico". E aí vai notificar afogamento com peixe elétrico, o decorrente do choque do peixe elétrico. Tá, indo para a finalização aí, né? O pessoal que está com a gente até agora assistindo aí, muito obrigado. Tá, a gente mora na Amazônia, eu, você, né? Todo um monte de gente que está assistindo a gente aí. O lazer da população amazônica é ir para a água, né? Então o pessoal está sempre nas praias, está sempre nos igarapés, nos balneários. E o poraquê é uma espécie comum que provavelmente
e está ali naquela área também. Depois da morte aqui que teve em Altamira, né, muita gente ficou com receio de ir para a praia, né, então muita gente não quer mais ir, não quer mais desfrutar desse recurso, né. Eu queria perguntar para ti assim, quais seriam as recomendações mais eficazes para a população que faz o uso da praia, reduzir o risco desses encontros perigosos? É para o pessoal parar de nadar? Ou nunca nadar sozinho? Eu acho que eu já dei meio que a resposta que eu acho, né? Mas fale aí, qual o que você acha que pode ser feito? Considerando que nós já temos, assim, um modelo padrão, né, que foi nesse capítulo de livro que eu te falei de acidente com Poraqué, primeiro, nunca nadar sozinho, nunca entrar na água sozinho, nunca entrar, eh, sem avisar outra pessoa que de alguma forma te acompanhe na água. Que é o normal, né? Tendo por aqui ou não, seria o adequado, né? Você nunca ir para um rio sozinho, né? Nadar, tentar atravessar nada, né? Exatamente, a vida só temos uma, né, e assim, fazer essa atividade, ter a recreação, mas é uma recreação com atenção, né. Muitas vezes as pessoas de alguma forma, porque óbvio, como tu bem sabe, tu és uma pessoa experiente, tu tem outros animais ali que podem causar problema. Por exemplo, tem locais que tem ataques de piranhas, porque as piranhas colocam seus ovócitos, são ovas múltiplas, desovam o ano todo, colocam os ovócitos das margens dos rios, igarapés, lagos, e as pessoas literalmente entram no meio desses rios e acabam levando uma E elas mordida por causa defendem, né? Defendem o ninho ferozmente. exatamente, É. exatamente. Então, assim, a pessoa ela tem que ter esse discernimento, né. Se a pessoa chega no local, seja na praia aí, ou seja, porque vai turista aí no Xingu, né. E aí a pessoa tem que se informar com a comunidade local, procurar se informar, saber se há casos de choque de poraqué na água, se tem bicho. Às vezes, isso se concentra em alguns locais que tem mais, por exemplo, no Rio Mamoré, encontramos grandes concentrações em áreas de pedral, né. E então, tendo esse conhecimento e tomando o banho com responsabilidade, com observa enfim, tendo essa atenção, eu acredito que seja possível a pessoa ter a recreação, né. Tem locais, por exemplo, no Rio Machado, lá no Rondônia, que são rios o próprio Rio Mearim, que é onde tem o Eletrópolis Vale, lá no Maranhão, que tem uma maior incidência de acidente. O poder público poderia muito bem sinalizar essas regiões também, colocar placas, de indicação, que há uma concentração maior de animais elétricos ali, que de alguma forma a pessoa tem que ter uma cautela quando toma banho. Não é proibir, mas, tipo assim, orientar com o poder público que há uma possibilidade de tomar um choque que a pessoa tem que estar atenta, né. E aí, eh eu acho que difundir esse trabalho também junto aos centros de saúde, da região amazônica, inclusive da base de saúde, locais onde não tem um hospital, mas que tem um posto, tem um local. Tanto que vou conversar com a Vidal para a gente fazer uma versão em português do artigo, que é uma muito mais acessível para as pessoas, fazer uma versão não oficial, não sei se eu consigo fazer isso, do texto, pra difundir junto à comunidade, ao técnico de enfermagem, as pessoas que de alguma forma estão ali na ponta, né, na extremidade, para que caso haja um acidente, as pessoas sabem como proceder, elas sabem monitorar a questão renal, fazer esse acompanhamento, né, e é isso, entendeu. Eu acho que tendo qualquer atividade, mesmo atividade de lúdica, atividade de recreação, ela tem que ser feita com responsabilidade, não pode pegar e eu vou tem por até vou atravessar esse rio, é um risco, né. E aí, mas tendo pessoas que de alguma forma saibam que tu tá nadando ali, um ajudando o outro, um observando o outro, né, não ficar alheio, eu acho que de alguma forma, vai mitigar a possibilidade de ter um óbito, né. Ah, muito bom. Pô, obrigado, Nonato. Nosso tempo passou rápido aqui. Eu espero que a gente consiga se encontrar aí pessoalmente, né? Poder ter essa conversa aí. E, cara, é só o começo. Tem muita coisa para falar ainda, né? Esses animais são fantásticos. Eu brinco com meus alunos que X-Men, né? Tudo fictício e tal. A gente tem coisas que têm superpoderes, como você falou aí, na vida real, né? E tentar entender como isso evoluiu é fantástico. Então, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado
por despender aqui o seu tempo com a gente para explicar um pouquinho desses animais tão especiais. Não, para mim é sempre fantástico poder falar sobre o Poraqué. Quando eu desembeço a falar de Poraqué, é muita coisa, cara. Não é melhor longe a conversa. É sempre, Então tá, muito é obrigado, sempre cara. bom. Até a próxima. Valeu, pessoal. Nada, eu que agradeço pelo convite. Valeu, amigo.